Olá a todos, que a graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre você, sobre a sua casa, na vida de cada pessoa que você ama, em o nome de Jesus. Que o dia de hoje seja abençoado, que suas mãos toquem e haja prosperidade no toque das tuas mãos, porque há a presença de Deus na sua vida, em o nome de Jesus. Vamos dar continuidade ao nosso estudo? Vamos ler o verso 16 do capítulo 23 do livro de Mateus. Ai de vós, guias cegos, que dizeis: quem jurar pelo santuário, isso é nada, mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou. Então a pessoa pega o envelope, pega o carnê e pega seja lá mais o que ela se dispõe a fazer na igreja, e quando ela não consegue cumprir, existe uma guerra por parte do templo religioso, por parte do pastor, contra essas pessoas porque fizeram um voto com Deus e não cumpriram. E aí tem gente que lembra sobre fazer o voto e não cumprir, que Deus cobra, e cobra mesmo, mas esquece que Deus cobra também de quem induziu a fazer o voto. E muitas vezes você rodeia a terra, o mar, para fazer a pessoa fazer aquele compromisso de dar o que não pode. A pessoa não oferece a Deus, ela responde diante de Deus e você também, tá? O verso 17, Jesus diz: insensatos e cego, pois qual é maior, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? E dizeis: quem jurar pelo altar, isso é nada. Quem, porém, jurar pela oferta que está sobre o altar, fica obrigado pelo que jurou. Cegos, qual é o maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, quem jurar pelo altar, jura pelo altar e por tudo que está sobre o altar, por tudo que o altar do Senhor representa. E eu quero fazer uma advertência muito grande com o que tem acontecido no altar na casa de Deus. O altar na casa de Deus, no passado, já foi chamado de o Santo dos Santos. O altar na casa de Deus, ainda hoje, é um lugar muito privado, muito reservado. E o que acontece? Acontece que a igreja tem 2 átrios. Para quem não sabe o que é o átrio, é o salão onde as pessoas estão sentadas participando do culto. E tem igrejas que têm 2 átrios. O primeiro átrio na frente do pastor, que seria das pessoas comuns, e o segundo átrio atrás do pastor, que seria das autoridades religiosas, políticos, e tem pessoas fazendo do altar da casa de Deus uma verdadeira palhaçada. Toma cuidado. A Bíblia diz que o lugar de honra são os primeiros lugares. Se o pastor ele tem convidados, ele tem autoridade, ele vai pegar essas autoridades e esses convidados e vai colocar nos primeiros lugares da igreja, mas no primeiro lugar do templo, mas ainda no átrio, não no altar. Não vai acontecer o que está sendo feito, as pessoas enchendo o altar de cadeira, e aí tem um pastor pregando, tem mais uns 200 sentados. Meu amigo, para com isso. Toma cuidado com o que está sendo feito com o altar do Senhor. Toma cuidado com o que estão fazendo com a casa de Deus. A casa de Deus não é lugar de negócio, a casa de Deus não é lugar de política, tá? Não confunda. O pastor ele pode orientar e dar uma direção política às pessoas? Pode. Vou dar um exemplo. Cristão não vai votar no candidato, seja ele quem for, que vai aprovar ou cooperar com a aprovação de projetos contrários ao que diz a Bíblia. Pronto.
É uma direção? É. Quem vai prestar atenção em quem está votando é o eleitor cristão. Isso é uma coisa. Outra coisa é o pastor chegar e fechar a questão com o candidato A, B ou C e até mesmo praguejar as pessoas dentro da igreja que não votar no candidato A, B ou C. Está errado. Tá? Tem candidatos que são claramente contra a palavra de Deus? Claro que tem. Tem candidatos que são claramente contra o evangelho de Deus? Claro que tem. As pessoas sabem? Sabem. E as pessoas votam nele mesmo sendo cristão? Bom, não são cristãos, são qualquer coisa, menos cristão. Mas não sou eu que vou ficar no altar da igreja batendo nessas pessoas. Eu só vou dizer que eu, como homem de Deus, não vou cooperar com o declínio da família, nem com a interdição da pregação do evangelho, tá? O evangelho já tem resistência bastante daqueles que são contrários à palavra de Deus, e eu não preciso ser mais um opositor do evangelho. Ponto. Eu estou falando sobre a postura do cristão, mesmo em época de política, mesmo em época de eleição, mas eu não estou trazendo o mundo, eu não estou colocando a igreja como palanque político de ninguém. Se tem um político que congrega na minha igreja, ele vai entrar na igreja, ele vai entrar no templo, ele vai sentar com os outros membros e vai assistir o culto como todo mundo. Porque o que deixa ele diferente dos outros irmãos é o cargo que ele ocupa, é o emprego que ele tem. Acabou. Ele não é melhor do que outro dentro da igreja em nada. Porque se Deus deu mais a ele hoje, amanhã Deus pode tomar e dar a você. E daí? Quem julga isso? Então toma cuidado com o que é feito na igreja, toma cuidado com o que estão fazendo com o altar da casa de Deus. Tá? Então, nós continuamos o verso 20. Quem jurar pelo altar, jura pelo altar e por tudo que está sobre ele. Quem jura pelo santuário, pela igreja como um todo, pelo templo, jura por ele e por aquele que nele habita. Olha, ei, povo de Deus, se eu encerrar a mensagem hoje, já está mais que o bastante. Cuidado! Eu sei que tem muito lugar aí que tem placa de templo de Deus, tem placa de casa de Deus, e não é nada. É um lugar de pecado, é um lugar podre. Mas tem templo aí que é a habitação de Deus. E tem pessoas faltando com respeito à casa de Deus. Tem pessoas desafiando a casa de Deus. Porque quando você desafia, a instituição cristã, e agora eu estou falando da igreja séria, do templo sério, eu estou falando do líder espiritual daquele templo, que é sério, quando você desafia ele, para que o pecado esteja dentro da igreja, para que o mundo esteja dentro da igreja. Quando você mente para querer destruir aquele lugar, você não está desafiando a instituição. Você não está desafiando o pastor como um ser humano. Você está desafiando o dono daquele lugar. E quem é que habita naquele lugar, meu amigo? Tem pessoas que estão brincando com a obra de Deus. Tem pessoas que estão brincando com o evangelho de Deus. Tem pessoas que estão chegando no templo, muitas vezes é um templo simples, é um templo humilde, mas é um lugar santificado. O pastor responsável por aquele lugar está em oração, está em jejum, não permite imundice ali dentro. E aí você parte contra aquele templo para querer desafiar. Você está desafiando o dono daquele lugar. E acredite, o dono daquele lugar não é o pastor que você vê. É Deus que você não vê. E se você não acredita, isso é um problema seu.
acreditando ou não, você vai sofrer as consequências de suas ações. Então Jesus deixa claro no verso 21, quem jura pelo santuário, tem um acordo, tá? Com a igreja, com o templo físico, com o pastor que representa aquele lugar, mas também tem um acordo com o dono daquele lugar, que não é o pastor, mas é o próprio Deus. O verso 22 diz assim: quem jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que no trono está assentado. Então toma muito cuidado quando você fizer seus acordos achando que está fazendo acordo com a religião. Deus é justo, Deus é fiel e está vendo tudo que você faz, tá? Como o próximo versículo é um versículo mais trabalhoso e eu tenho um acordo com você de deixar a mensagem diária curta, que dê para você ouvir antes de ir para o trabalho, que você consiga ouvir a mensagem toda sem corte. Então vamos orar. Coloque a sua mão sobre o seu coração, encurve a sua cabeça, feche os seus olhos, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e eterno Pai, toda honra e toda glória seja dada ao Senhor. Não há Deus maior, tão grande, tão poderoso quanto o Senhor. Ó Espírito Santo, nos traz até nós o reino de Deus, para que se cumpra a vontade de Deus em nossas vidas. Nos consola, nos guia, perdoa os nossos pecados, traz paz ao coração dessa pessoa que está triste e abatida. Fortalece essa pessoa que se sente fraca e desorientada. Ah, Senhor nosso Deus e eterno Pai, fortalece a fé, fortalece a esperança dessa pessoa que tem clamado ao Senhor por socorro. Fortalece a fé, a esperança dessa pessoa que tem se levantado diante da tua presença em oração, porque tem crido na tua palavra, porque tem esperado no Senhor. Ah, meu Deus amado e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te clamo por essa pessoa que ora comigo, que está triste, abatida, deprimida, essa pessoa que quer a tua direção. Dá, meu Deus, a tua direção, orienta essa pessoa para que essa pessoa seja feliz quando ela se levantar, quando ela for trabalhar, tudo que ela colocar as mãos, que seja abençoado pelo Senhor, em nome de Jesus. Meu Deus amado e meu Pai, lembra da nossa família, lembra do nosso familiar, do nosso ente querido, lembra de cada pessoa que nós amamos, que nós queremos bem, independente de onde esteja, do que estejam passando ou sofrendo. O Senhor sabe de todas as coisas, lembra deles para abençoá-los. Meu Deus, tende misericórdia e compaixão, protege e guarda a nossa família, nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Meu Deus amado e meu Pai, eu quero te pedir, Senhor, por cada pessoa que é inscrita nesse canal, por cada pessoa que tem acompanhado dia após dia a mensagem diária, opera na vida, opera na família de cada uma delas, para que essas pessoas venham a crescer diante da tua presença e encontrem a paz em nome do Senhor Jesus. Você que concorda comigo, diga aí o nome de Jesus. Eu recebo as bênçãos de Deus sobre a minha vida. Eu creio no sucesso, eu creio na libertação de cada pessoa a quem eu amo, de cada pessoa a quem eu quero bem, em nome de Jesus. Digam todos amém, digam graças a Deus. Eu sou o pastor Alexandre Marques e aqui eu encerro mais um episódio
do Comentando a Bíblia. Que Deus abençoe a todos.